e reclama que o fundo partidário está privilegiando a filha do Evaldo Gomes, que é presidente do partido, que é a Fernanda Gomes. Sim. Que ela teria recebido mais dinheiro em detrimento aos demais candidatos. Se diz que 6 dos 11 candidatos à Câmara Federal do partido não receberam nenhum centavo. Eu fui checar isso lá na plataforma Divulga Cante e trouxe para vocês o ranking do Solidariedade para a gente ver se o Roberto está ou não com a razão. A Fernanda Gomes recebeu 3 milhões de reais do fundo partidário. É o dobro do que recebeu, por exemplo, o Silas Freire. 1,5 milhão. 1,5 milhão. Depois tem a Viviane Moura, está errado o ranking aí. Viviane Moura recebeu 450 mil reais. A Selene Fernandes, 50 mil. E o Wesley Paes, 15.110. Aí eu fiquei em dúvida. E o Mainha, né? Já foi deputado, então, tentando entender se o critério aí era questão de já ter um mandato. Fernanda já é deputada estadual, o critério é esse. Vereadora. É por isso que tem vereadora, é por isso que tem mais e tal. E aí não tem informação nenhuma quanto ao Mainha, né, José Maia Filho. E os demais candidatos não receberam nada. Zero. Eu perguntei ao Evaldo Gomes, ele não gostou muito, mas é o nosso dever, né, fazer a pergunta. Ele disse o seguinte, eu vou responder exatamente como ele disse, que quem é responsável pela distribuição é a direção nacional, que quem pode responder sobre o critério e a forma é a direção nacional, que tem liberdade e autonomia para fazer a distribuição. E aí perguntei se ele não ia comentar a denúncia, ele disse que não, que o comentário dele era somente esse, que os candidatos que estiverem insatisfeitos podem questionar a direção nacional. E não é a primeira vez que isso acontece no Solidariedade, né? Já aconteceu no passado também esse mesmo tipo de questionamento e envolvia a mesma situação, Lembrando que é uma denúncia de um candidato a federal do Solidariedade. Que não foi beneficiado com que não o recebeu fundo, o repasse. Não recebeu, está lá 0 repasse. Aí não dá para fazer campanha, né? Está faltando menos de um mês para a eleição. E assim, como explicar isso, né? Como explicar isso para os demais candidatos, se você está dentro de uma agremiação partidária? Porque, por exemplo, o PT distribuiu para todos os deputados federais o mesmo valor. A gente viu ontem aqui com o Francisco trouxe esse número. E aí esse tipo de discussão acontece exatamente porque não tem um critério objetivo, como tem, por exemplo, no Partido dos Trabalhadores, não é, Francis? E que, inclusive, é uma decisão, uma resolução da Nacional para os estados, diretamente da Nacional por estados. Como faz agora, Ari? Olha, nós mostramos aqui, ainda quando o Amadeu estava apresentando, uma foto da Fernanda Gomes abraçada ao Paulinho da Força. E lá, naquela foto, Paulinho gravou um vídeo, aliás, não foi só a foto, a gente mostrou o vídeo também. Lá o Paulinho disse assim: esta é a minha candidata à federal do Solidariedade aqui no Piauí. Então, para mim, não causa nenhum estranhamento o fato de virem 3 milhões para ela e bem menos para os demais. Porque o presidente nacional do partido pôs a mão na cabeça dela. Então, acho que tem que haver essa negociação, porque é o seguinte: os votos da Viviane são essenciais, os votos do Silas são essenciais, os do Mainha são essenciais e os da Viviane essenciais, com todo respeito. A Fernanda Gomes, aliás, são essenciais, com todo respeito aos demais candidatos. O Roberto, o Wesley, que eu conheço, aliás, é meu amigo. Mas é o seguinte, esses 4 são aqueles que vão garantir a vaga do Solidariedade. Então não faz nenhum sentido o Evaldo, ele próprio, dizer: não, vou dar só 450 mil, por exemplo, para uma candidata com o potencial da Viviane, porque ele está prejudicando o projeto de eleger um federal. Então, eu acho que essa decisão foi do Paulinho, foi da cúpula, não uma decisão dele. E eu recebi a informação mais cedo, coincidentemente, de que hoje o Mainha recebeu 1.300.000 reais, já no final da manhã, que é uma quantia aí, né, bem acima da média que os outros estão recebendo. Ari, se e ainda demonstra aí um preconceito, né? Porque assim, a Viviane passar a mão na cabeça por passar a mão na cabeça, o Paulinho da Força também passou na cabeça dela. Ela teve a ficha abonada pelo presidente do partido, num evento em Brasília. Ou seja, você lembra disso, né? Eu lembro, alguém enganou alguém, né? Pois isso que eu lhe perguntar, esses outros candidatos que receberam 0, eles sabiam que iam receber 0 para ser candidato pelo partido?
Mas certamente não, né? E assim, o Solidariedade está nessa disputa porque lá em cima tem 4 nomes que disputam em pé de igualdade, disputavam, né? Porque o repasse mostra que essa disputa não está em pé de igualdade, e tinha uma cauda. Se conta com essa cauda. Se não tiver a cauda funcionando e a parte de cima uma disputa de pé de igualdade entre os 4 nomes, corre o risco de ficar até de fora. E a gente não pode esquecer